Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra. Você tem liberdade para continuar adorando, para continuar exaltando. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você tem liberdade para entronizá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo, exaltá-lo. Não cesse de dar o teu glória a Deus, o teu aleluia. Não se canse de exaltá-lo, de engrandecê-lo. Dê a Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração, a exaltação, ações de graças. Bendito para todo sempre seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Querido, toma o seu lugar aí, por gentileza. Aleluia. Graças a Deus. Saudar a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sei que muitos irmãos viajando nesse período, muitas festas, muitas programações. Mas bendito seja Deus pela sua vida, você que está aqui nessa noite. Que o Senhor te abençoe, você que nos visita. Que o Senhor realmente te abençoe, seja bem-vindo nesse lugar. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. É o desejo do meu coração. Amém, queridos? Eu queria ser fiel àquilo que o Senhor me deu, ainda que eu tentei de alguma forma correr. Mas Ele me alcançou. E você tenta correr de novo, mas não tem jeito. Mas Deus é bom. Eu tive esses dias atrás, eu nem compartilhei isso com o próprio Ticiano que está na minha frente ali. Mas a gente teve uma troca de ideias um pouco ríspida. Né, Sandra? A Sandra deve imaginar. A respeito de uma carga para Manaus. A tia já fala misericórdia ali. Mas havia como se uma quebra de aliança de algo que já tinha sido combinado. E a forma que foi tratado o assunto foi muito ríspido. Muito ríspido. A ponto de chamar de menino. Mas ele voltou esses dias dizendo para mim assim, olha, o meu caminhão estava em cima da balsa, pastor. Você vai entender daqui a pouco. Que balsa? A balsa que afundou. E passou nos noticiários de televisão, aquele monte de televisor de 50 polegadas, de não sei quantas polegadas. Não sei se você viu a reportagem, mas se você não viu, você pode entrar pelo Google, você vai ver que uma balsa inteira afundou, com um monte de carreta, cheio de eletrodoméstico, aquele monte de TV esparramada em cima das águas ali. Isso você pode acessar hoje, foi a semana passada, é isso? Semana passada. Mas acontece, irmãos, que quando nós acabamos de entrar em acordo, né, acerca de algo que a gente já tinha alinhado, o caminhão foi. Só que o caminhão estava na balsa. Mas em dado momento, depois você procura com ele melhor as informações. O motorista mesmo falou para ele. Em dado momento, alguém chegou ali e falou, o teu caminhão tem que sair. O teu caminhão tem que sair. Vai entrar outro no teu lugar. Vai entrar uma carreta? Vai entrar uma carreta no lugar do teu caminhão. Isso é aliança, irmãos. E se você andar aliançado, você tem, sabe, você tem a unção de quem te envia. Você vai debaixo da cobertura daquele que está, de fato, sendo cobertura na tua vida. Simplesmente alguém falou, tira o teu caminhão, porque o teu não pode afundar. Ele tem compartilhado comigo que outrora não. Mas agora chega lá na mão dele, lá, o Bruno até fala sobre isso, entre eles ali, toda semana ele manda o Pix. Ele não espera vir aqui, chegar no dia certo, não. Apareceu o dinheiro lá, ele manda o Pix. Querido, isso é aliança. Só que muitas vezes a forma de você colocar um alinhamento, eu cheguei aqui nessa noite e um casal me procurou, ele sabe quem são, não vou aqui, não é essa a ideia. Mas pastor, nós vamos colocar nosso casamento em ordem, nós vamos casar, vamos colocar a coisa em ordem. Querido, isso é bênção, isso é Deus que está fazendo. Porque Deus tem pressa em te abençoar. Eu vou repetir essa parte, talvez você não entendeu. Deus tem pressa em te abençoar. Deus conta com um remanescente fiel nos últimos dias na terra.
Ele está alinhando essa igreja porque Ele quer fazer algo poderoso, querido. A igreja vai sair de cabeça erguida. Falei isso ontem ali. Tive a oportunidade de pregar em outro ministério ontem, no aniversário. Eu disse isso, estou dizendo aqui, a igreja vai sair de cabeça erguida, irmão. A igreja não vai sair fugida, sabe, sem saber o que fazer, não. Deus vai mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isso que Deus está alinhando a sua igreja. Deus está realmente, sabe, chacoalhando. Você ouviu aqui, Deus está levantando profetas. E muitas vezes que vai colocar o dedo na sua ferida. Que Deus está querendo contar conosco nesse tempo. Eu estive domingo retrasado. E não só domingo retrasado, as pessoas que estavam comigo. Está aqui o Carlos, está ali. Outras pessoas. Eu estava, depois do culto, eu fui comer um pastel. E eu não desligava do culto. Ele está chacoalhando a cabeça ali. Porque, querido, eu não gosto de pregar. Eu só gosto de obedecer. Mas é muito fácil você pregar alguma coisa que as pessoas queiram ouvir. Mas depois você chega em casa e fala: Deus, eu não mandei você falar nada disso. E aí é a minha que vai doer. E muitas vezes você colocar alguma coisa em ordem, aí você fica que nem eu fiquei no domingo, fiquei ali remoendo aquilo na segunda. Até que eu recebi no meio da semana, então, a carta do apóstolo Géser, que eu compartilhei no grupo de liderança. O que é que ele colocou na carta que ele postou depois de 3, 4 dias? O que pregou no domingo, irmãos? Aliança, lealdade. E eu fui buscar em Deus, eu estava ali pouco tanto quanto choroso, tanto quanto ali... E buscando em Deus, o Senhor me deu 2 textos. Eu queria compartilhar com vocês. Vou pregar em outra direção. Eu só estou prestando conta com vocês, como é difícil muitas vezes. Mas abre por gentileza aí, projeta para mim, por favor, profeta Oséias, capítulo 7. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 11 e 12. Porque Efraim é como uma pomba enganada, ingênua, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede e como aves do céu as farei descer. Castigá-los-ei, conforme, diga comigo, conforme tudo o que eles têm ouvido na sua congregação. Querido, é muito sério quando Deus libera uma palavra. É muito sério que nós falamos há um pouco atrás. Deus, Ele anuncia, Ele pronuncia, Ele faz ouvir, depois Ele age. Lembra disso? Nós falamos sobre isso, nós temos falado coisas. Que Deus está falando aqui pelo profeta é assim: segundo tudo que eles têm ouvido, eles vão ser julgados, é por isso, pela palavra. É a palavra, irmão, que vai fazer diferença naquele dia. Vocês não estão ingênuos, vocês estão sabendo do que Deus está falando. Ele está pedindo para nós, como você ouviu da boca do Júlio aqui, que a gente leve isso a sério. Coloca para mim, por gentileza, para a gente caminhar numa outra direção. Apenas para encerrar isso, que eu quero trilhar em algo que é importante para esse tempo, não que isso não seja. Jesus falando agora, capítulo 12 do Evangelho de João. Bendito seja o nome do Senhor. João capítulo de número 12. Vamos ler 45 a seguir, por gentileza. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Queridos, Deus tem falado com a igreja.
Vou repetir, Deus tem falado com a igreja. E é essa palavra que você tem ouvido na congregação, é essa palavra que Deus tem falado na igreja, é essa palavra que lá na frente vai fazer diferença. Olha, você não está ingênuo como Efraim, você não está sem entendimento como Efraim. Na tua congregação você tem ouvido a minha palavra. É isso que Deus requer de nós nesse tempo. Que o Senhor te abençoe, tenha misericórdia de nós e nos faça entender que é importante, nesse tempo, ouvirmos a direção daquilo que o Espírito tem dito para a igreja. Fico feliz por chegar aqui na quarta-feira e ver o que Deus está levantando pessoas com esse mesmo entendimento, com essa mesma visão. A Clélia, que esteve aqui agora há pouco, ela não estava no culto aqui, mas depois ela ouviu a mensagem e ela entrou em contato comigo. Cadê a Clélia? Ela disse, pastor, o que eu falei lá na sala é o mesmo que o senhor estava falando aqui. Querido, é isso que Deus está fazendo. É Ele que tem dado a direção. Ele pede apenas para mim e para você, ouça o que Deus tem falado comigo e com você. Amém, queridos? Deixa eu passar algo para você que eu preciso da sua ajuda. Quem quer me ajudar? Já tem uns 20 que me ajudam, mas eu preciso de mais. Vou pedir para ver se eu consigo levantar um pouco mais. Eu preciso que você me ajude. Quem está disposto a me ajudar? Melhorou um pouco. Até o final da mensagem, quem sabe? Mas abra a sua Bíblia, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor. Estou bem tranquilo. E eu sei que isso vai ser bênção na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Capítulo 25 de Deuteronômio. Queria apenas tentar aqui preparar para um assunto de uma importância muito grande. Antes de eu pregar a palavra, só você que está aqui conosco, está nos visitando ou já está aliançado com a gente, começou a vir aqui de um ano para cá, um ano. Ó pastor, eu tenho vindo no ministério de um ano para cá, eu já fui recebido ou não, eu estou aqui ainda vendo se eu vou aliançar com o ministério ou não. Se você puder ficar de pé, só quem está vindo para cá de um ano para cá, você pode ficar de pé? Também, isso, também. De um ano para cá, amém? Um ano. Então, olha isso, irmão. Olha o Júlio que estava aqui agora há pouco, aqui, irmão. Olha que bênção, aqui Deus já está usando o Júlio. A gente vê o Ricardo lá usando no som, já vê aqui a Letiele na dança, a gente vê outros irmãos. Daqui a pouco você vai entender o que Deus quer falar com a gente. Bem, mas olha para essas pessoas, você que não se levantou e você faz parte aqui, está há mais tempo, olhe para esses irmãos. E tem outros que não estão aqui hoje. Amém? Eu preciso da sua ajuda no final do culto. Amém? Posso contar com a sua ajuda? Amém. Obrigado, queridos. Podeis assentar. Deuteronômio capítulo 25, versículos 17 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho por quando saíeis do Egito, e como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda. Todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Coloque em outra tradução aí. Pode pôr na King James para ficar um pouco diferente. 17. E lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando fostes libertos e partistes do Egito. Quando estavas cansado e exausto, e de surpresa e pelas tuas costas, sem o menor temor a Deus, atacou a todos os desfalecidos que iam atrás. Quando o Senhor, o teu Deus, te der o descanso de todos os teus inimigos ao teu redor, na terra que Ele te concede para dela tomares posse, deverás apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso.
Eu queria passar para você aqui uma situação a qual é algo que Deus já tem falado comigo há um tempo, e eu tenho tentado ver o melhor momento de passar isso para vocês. Tentei fazer em outras ocasiões, e eu não tive a permissão de fazer. Eu podia até ter feito, mas por minha conta, não era o momento. Mas nós vamos ter a cantata no próximo domingo, e posteriormente depois muitos viajam, e eu entendi no Senhor que hoje é dia 12/12. Apostólico, amém? Governo, 12 é governo, 12 é apostólico. Eu entendi que hoje é o dia que o Senhor quer fazer isso conosco. Aqui, queridos, os povo, assim como eu e você, um dia estivemos no Egito, que tipifica o mundo, e o Senhor então nos tira do Egito para nos levar para a terra prometida, amém? E todos nós, assim como o povo hebreu, saíram do Egito e eles tinham uma promessa. Eles tinham, sabe, Deus não apenas tirou do Egito, mas Deus tirou do Egito, fez eles caminhar. E nós temos que, dia após dia, ter cuidado para não voltar para o Egito. E muitas coisas, assim como Isaac está enfrentando fome ali em 26 de Gênesis, e ele tenta descer para o Egito, o Senhor aparece, e ele diz, não desça para o Egito, fica na terra que eu te disser, eu serei contigo. Há sempre uma tendência, em um momento de adversidade, em um momento de desespero, que você está de alguma forma cansado, afadigado, sabe? Há uma guerra, irmãos. O Egito parece que quer nos puxar de volta. E aqui está dizendo que o povo estava saindo do Egito para ir em direção à promessa de Deus. Mas alguns estavam caminhando, alguns estavam seguindo a liderança, alguns estavam já à frente. Mas alguns estavam ficando para trás. Alguns não estavam conseguindo acompanhar. Alguns poderiam estar juntos, aliançados, alinhados, estar caminhando na mesma visão, na mesma direção. Mas por alguma situação não conseguiram, ou por alguma situação talvez não investiram esforço, não se empenharam, não buscaram talvez estar ali mais conectados, mais próximos, mais juntos, mais não apenas como nós pregamos aqui, não apenas em comunhão, mas em aliança. Talvez tinham até uma certa comunhão, mas faltava uma aliança verdadeira de permanecer junto, caminhar junto. É para gritar, é o grito. É para rodear o rodeio, as muralhas caem. Mas talvez eles foram ficando para trás por alguma situação, algum mal entendido, alguma ferida não curada, algum momento em que tiveram que talvez ser corrigidos e não aceitaram a correção. Eu não sei, eu posso aqui listar uma série de situações que fazem com que algumas pessoas comecem a ficar para trás. E está dizendo que esse espírito, o povo amalequita, ele foi por volta do século 8 destruído. O povo, assim como Deus disse aqui, que não era para se esquecer, Saul, ele poupou o melhor ali, ele poupou o rei Agag. Você conhece a história, não é essa a base da minha ministração. Mas o próprio Deus, ele tem que intervir através do profeta Samuel, porque ele deu uma ordem, e essa ordem não foi respeitada. E o rei Saul, que estava ali reinando, ele não destrói, ele poupa. E quando você poupa aquilo que pode te destruir, aquilo acaba depois te contaminando. Esse povo começou a ser contaminado, os amalequitas começaram a se infiltrar novamente. Mas querido, o povo amalequita foi extinto, mas o espírito de Amaleque permanece. E o que é esse espírito de Amaleque? É algo que tenta de todas as formas, se você assiste talvez esses documentários que passa aí na Discovery, você pode ver que dificilmente, eu nunca vi, seja um animal dos mais ferozes, dos mais ali, sabe? Ele não ataca um bando. Ele ataca os que ficam para trás. Nós aprendemos até aqui. E o espírito de Amaleque é isso. Ele vai pegar o fraco, o desfalecido. Aquele que vai ficando para trás e não está caminhando em unidade, não está aliançado, está ficando. A igreja está indo. E a pessoa está se arrastando, mas o que está acontecendo lá? Ah, eu não fui aquele dia, eu tenho um negócio de uma missão 12 lá. O que é esse missão 12? E alguns vão ficando para trás, irmãos. E vem esse espírito de Amaleque para destruir. A pessoa desvia, a pessoa perde o ânimo, a pessoa perde e a pessoa já não consegue mais caminhar junto. Você está comigo? Eu só estou fazendo um parênteses para você entender por que eu preciso de você. Quero te passar duas situações e por que nós caminhamos nos 5 ministérios. Você vai entender isso também nessa noite de uma forma muito clara. Eu tenho que saber, querido, que em dado momento no Salmo 40, há um tempo em que Deus está dizendo ali para mim, para você e para todos aqueles que se atentarem para o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor.
Há um tempo de espera, há um tempo de ter paciência, há um tempo em que eu preciso de uma direção, há um tempo em que eu preciso de fato que o Senhor me mostre um caminho, é fato e verdade. Mas eu não posso apenas esperar com paciência acontecer alguma coisa. Em dado momento, o Salmo 70, ele também pulsa, e ele vem dizendo, apressa-te, Senhor. Então há um tempo de sim, de esperar com paciência, mas um tempo de apressa-te. Há um tempo que o Senhor quer que eu venha correr a carreira que está proposta. E eu não vou conseguir correr se eu estou desfalecido, enfraquecido, ficando para trás, e alguma coisa está me prendendo, está me atrasando, o espírito de Amaleque está, de alguma forma, me retendo, e eu não estou conseguindo caminhar junto, pastor. Mas Deus tem restauração para mim e para você nessa noite. Mas aqui acontece isso, irmãos. Vou te passar algumas coisas que eu preciso que você entenda, e eu quero entender junto com você, que nós estamos dizendo para você que nós temos ferramentas para te ajudar. Você ouviu isso aqui? Nós queremos te ajudar, porque nós não queremos, querido, que alguns vão ficando para trás e depois não conseguem, sabe? Tem bênçãos, é tremendo e gostoso quando você vê alguns falando, pastor, eu já estou com, quantos caminhão? 13 caminhão. Mas esses dias atrás estava devendo um. Mas só que muitas vezes, querido, não é fácil me acompanhar. Eu sou chato. Mas a gente vê o resultado. O casamento, Deus restaurou o casamento. Tive em Valentim, ela está chorando ali. Tinha jogado a toalha, ele tinha jogado a toalha. Mas Deus não joga a toalha, irmãos. Deus quer nos alinhar. Deus quer nos ajustar, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos fazer herdar todas as promessas, irmãos. Sabe o que é que eu não posso ter e nem quero? É ter que ouvir em dado momento o que acontece aqui. Abre comigo por gentileza, eu estou totalmente à vontade aqui, que eu sei que Deus tem uma obra para fazer. Josué, bendito seja o nome do Senhor. Josué capítulo 13. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem bênção para mim, irmão. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para nós. Deus tem posses, Deus tem conquistas. Deus tem o melhor da terra. Deus tem por cabeça e não por cauda, para emprestar e não tomar emprestado. Deus tem cura, Deus tem restauração, Deus tem libertação, Deus tem. E quer me dar, quer te dar. E muitas vezes quando eu não estou possuindo, quando eu não estou, sabe, assim, preparado para realmente fazer aquilo que Ele está ali falando, é teu, é para você, eu tenho isso para você. E muitas vezes eu estou aquém, eu estou atrasado, eu estou para trás, eu estou ficando. Ele diz ali, era porém Josué já velho, avançado em idade, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ei, sabe o que Deus está falando aqui? Eu tinha muito mais para você. Não, você não está entendendo, eu vou falar para esse povo aqui que talvez está mais animado. Ei, Deus está falando para ele, eu tinha muito mais para você. Eu tenho mais para entregar, eu tenho mais posses para você. Você pode conquistar mais, você pode dominar mais, você pode ter mais. Eu tenho mais. Mas se a gente, querido, não entender essas duas vertentes aqui que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, a gente pode incorrer nesse mesmo risco de chegar num tempo e falar, olha, por que você está aí ainda? Você vai para Hebreus, está escrito isso. Pelo tempo percorrido, já era para você estar muito além. Já era para você estar se alimentando de um alimento muito mais sólido. Eu acho tremendo como nós ouvimos esses dias aqui o Salvador na escola dominical falar sobre o menino. O Salvador fala de uma forma que até quando ele está exortando, ele dá risada. Mas querido, você vai entender a diferença de menino. Você vai entender a diferença realmente de você correr ou eu estar agindo como menino.
E aí eu vou com certeza ter muito pouco resultado, e vou chegar num tempo que eu vou falar, nossa, por que eu não caminhei? Por que as coisas não aconteceram? Por que parece que para mim é tudo diferente? Por que parece que as coisas para mim são mais difíceis? É simplesmente porque você não está caminhando junto. E talvez você tenha ficado para trás, mas hoje o Senhor vai te colocar novamente na direção. Eu estou me fazendo entender? Olha aqui, querido, duas coisas importantes. Gênesis capítulo 33, por gentileza. Nós sabemos que houve um dado momento em que, para me te colocar dentro da história, para ficar mais fácil para você entender, que há um nascimento ali de Esaú e Jacó. Você sabe como foi esse nascimento ali? Era para Esaú nascer primeiro, o primogênito, mas o seu irmão ali lhe agarrou pelo calcanhar ali, e ele acabou dando uma de Verstappen ali, e passou o Hamilton. Então, na realidade, aconteceu isso. Tiramos pelo menos um sorriso aqui, senão o negócio fica... Então, o que o Jacó fez? Ele passou na frente. Não deu nem seta, irmão, foi embora. Nasceu primeiro, então teve uma desavença entre os irmãos ali. Um quer matar o outro, um vai e some, um vai para um lado, outro vai para o outro. E depois chega em dado momento em que Deus promove com que haja então uma restauração. Eles se ali, um com medo do outro ali, aquela coisa toda. Você vai ler 33 com mais cuidado na sua casa, você vai ver isso. Separa os bandos, vai que ele me ataca, vai que, enfim, eu vou mandar um presente para ele. Não, eu vou mandar um presente também, fica essa coisa toda. Mas até que eles se encontram. Capítulo 33, versículo 12. Um passou na frente do outro e foi embora. Agora a coisa vai inverter. Agora é um que vai na frente do outro. Inverteu aqui. Versículo 12. E disse... RC, amém. E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse, meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passa o meu senhor diante da minha face. Lá atrás era diferente, irmão. Ora, passe o meu senhor diante da face do teu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado, que está diante da minha face, e conforme o passo, diga comigo, o passo dos meninos. Mais uma vez para você entender, o passo dos meninos. Obrigado. Até que eu chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse, deixarei logo contigo dessa gente que está comigo. Ele disse, para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Aqui, querido, inverte. Aqui agora o Esaú vai na frente. Lá atrás o Jacó vai na frente. Mas eu quero dizer para você que Deus não tem que esse vai na frente ou aquele vai na frente. Você vai entender aqui a necessidade de caminharmos juntos. Está comigo? Só que para caminharmos juntos, eu tenho que entender os 5 ministérios. É por isso que Deus, levando o cativo, sabe, ao alto levou o cativo, o cativeiro, e deu os dons aos homens. Você vai entender por que dos 5 ministérios, de Efésios 4:11. Porque aqui, querido, na pessoa do pastor, que nós temos pastores aqui, líderes de departamentos, vai ter pessoas novas convertidas, pessoas que nem o Aldo aqui, que é uma bênção, né? E tantos outros que vão chegando ou que estão sendo inseridos, mas ainda não conhecem a direção ministerial, ainda não caminham junto com a gente. Então, querido, aqui, essa questão, um líder, ele tem que entender, olha, se eu correr com esses, eu vou perder eles pelo caminho. Então tem a unção pastoral. E essa unção pastoral é essa aqui, que ele está dizendo, olha, eu vou conforme o passo aqui dos meninos, eu vou aqui, eu não vou correr muito com eles, porque se eu fizer isso, eles não vão conseguir correr um dia. Então, querido, tem necessidades específicas de você estar pastoreando aqueles que de alguma forma, eles não conseguem ainda correr a carreira que está proposta. Eu tenho que ir no passo dos meninos, no passo do rebanho. Então, se eu vou correr muito com eles, eles não vão conseguir acompanhar. Você está comigo? Só que tem um detalhe. Se sempre todo mundo for tratado como menino e for passo a passo, a gente nunca vai ter alimento sólido. Você está comigo?
Então nós temos essas duas vertentes. Nós temos que ter líder de departamento que vai enxergar os que estão ficando para trás e vai buscar ajuda. Eu consigo ajudar, eu consigo colocar ele junto na mesma visão, eu consigo fazer com que ele caminhe junto com aquilo que nós temos recebido no altar. Eu estou alinhado ao que tem saído do altar dentro do meu ministério e os meus liderados estão comigo ou alguns estão ficando para trás? Alô? Então, queridos, esses líderes de departamentos que estão aqui, eu estou aqui, sabe, por misericórdia de Deus, dizendo para você ter um olhar, sabe, mais de águia acerca de duas classes de pessoas. Primeiro, nós temos pessoas aqui que nem... Fica de pé, por gentileza, irmã Silvana. Pode ficar de pé também, amados. Querido, a irmã é uma guerreira de oração, de muitos anos. Vou repetir, é uma guerreira de oração, junto com o seu esposo. E nós temos um ministério de intercessão. Pastora Kátia, faz favor aqui. São meninos? Não. Só que precisam ser inseridos, precisam para caminhar junto. Está sendo inserido, está sendo, sabe? E eu queria isso, né? E isso, querido, não é a pastora Kátia, pelo amor de Deus, estou dizendo em cada departamento, enxergar as pessoas que estão chegando e ver em que lugar, sabe? E as pessoas que estão chegando também se colocar à disposição. Olha, eu fazia isso e o Senhor tem me restaurado, o Senhor tem me colocado aqui, que eu preciso me alinhar, que Ele quer voltar a me usar como me usava lá atrás. Alguma coisa fez com que eu ficasse para trás, mas o Senhor me colocou aqui nessa terra, e aqui eu quero estar alinhado ao projeto. Você está comigo? Eu queria que, como se estivesse recebendo a irmã ali, o casal, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Porque senão a gente corre o risco de ir embora, né? E puxa a quinta marcha e vai embora, e eles vão ficar para trás. E aí por que não deu certo? Porque, sabe, aí começa a vir o espírito de Amaleque, começa a colocar no coração, parece que aquela igreja não me recebeu. Você está comigo? Então nós temos que ter essa integração. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Isso é uma parte. Agora, outra parte é pessoas como o Aldo aqui e outros irmãos. Alguém, sabe? Que nem aconteceu comigo, já falei isso aqui, volto a insistir. Eu aceitei Jesus num dia na igreja, no outro dia o Júlio estava na minha casa. Sabe, queridos, nós todos precisamos de alguém do nosso lado para dizer: querido, você está chegando aqui agora, você passou pelas águas agora, conta comigo. Eu só ouvi 2 amém. Você está chegando aqui agora, mas conta comigo. Eu quero te ajudar. Eu quero, sabe, caminhar do teu lado. Eu quero que você caminhe do meu lado. Eu quero que a gente ultrapasse, a gente chegue lá na frente. Agora, 2 coisas aqui, irmãos, que eu vou colocar para a gente orar, para a gente entender o que Deus quer fazer aqui. 2 coisas que eu tenho que entender, se é que posso dizer 2. Mas algo que, se a gente não tomar um certo cuidado, a gente não consegue. Eu gosto quando Deus faz da forma que Deus faz. Que nem eu estava sentado ali, a Clélia foi pega de surpresa. Você viu que foi? Né? Mas ela passou ali e ela falou assim: o senhor vai comigo? Isso é parte da mensagem. A gente ora: Senhor, testifica a mensagem. Ele faz. Pedi, dar-se-vos-á. Então você vai entender isso, o que é o senhor vai comigo. Porque, querido, se você vai na frente ou eu vou na frente, agora se nós vamos junto, o milagre acontece. Diga assim: se você vai sozinho, ou se a liderança vai sozinho, agora se nós vamos juntos, o milagre acontece. Você está aqui. 2 Reis. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É tremendo, irmãos,
o que Deus tem para fazer é poderoso. Nós só precisamos estar realmente entendendo o trabalhar de Deus. Capítulo 2. Versículo 12 a seguir, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o Espírito, a direção, o ministério, o serviço, ao que estava na vida de Elias, repousa agora sobre Eliseu. O ministério que era de Moisés repousou sobre Josué. Aqui a direção apostólica, a direção profética que estava sobre Elias, agora ela é repassada para o filho espiritual Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em alguns dos montes ou em alguns dos vales. Porém ele disse: não vão, não os envieis. Mas eles apertaram com ele, querido. Isso aqui que a gente tem que tomar um sério cuidado, porque, querido, muitas vezes você tem um monte de ideia, e muitas vezes pode até ser boa. Eu não estou dizendo que a tua ideia não é boa, não estou dizendo que muitas ideias não são boas, mas eu estou dizendo, se não tem o envio, se a tua paternidade não vai junto, não vai, que você vai quebrar a cara. É o que está dizendo aqui. Mas eles apertaram com ele, 17, até se enfastiar, até ficar um negócio chato. E disse-lhes: vocês querem ir? Vai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis. Então muitas vezes, amados, nós chegamos numa conclusão. Por que chega o capítulo 13 de Josué, que ele já está velho, avançado em dias, e ele não conquistou muita coisa? Porque se você for agradar todo mundo, você desagrada a Deus. Você está comigo? E muitos líderes, você cantou aqui, eu estava chorando no momento da canção. Deus está levantando os seus profetas, que não se vendem, irmãos. Porque é muito fácil eu te agradar, é muito falar: irmão querido, que benção o teu projeto. Mas lá no meu coração eu sei que Deus não está falando para mim fazer nada daquilo. Eu estou sendo hipócrita com você. É mais fácil eu falar: querido, Deus não está nesse negócio. Só que muitas vezes vai doer em mim, vai doer em você. A palavra do Senhor diz em Isaías que quando o povo era angustiado, o próprio Deus se angustiava. Querido, porque não é legal para mim muitas vezes ser que... Mas, querido, se não testificar, se não tiver no mesmo espírito, se não é o que eu tenho recebido, não vai funcionar. E aqui você vê que é uma perca de tempo, porque as pessoas estão querendo fazer algo que não é o que estão sendo enviados a fazer. Você está comigo? Mas olha que coisa interessante que está escrito aqui. Versículo 15. Quem são esses? É um rancho de profeta que se alojavam em em Naiote. Não vou entrar nesse mérito. Mas, é no versículo 15. É no 2 mesmo aí, no versículo 15. Só para me contextualizar, diga assim comigo: vendo, pois, diga assim comigo, os filhos dos profetas. Mais uma vez, os filhos dos profetas. Sempre assim, um líder estava ali discipulando os 50. Sempre foi assim. Mas esses mesmos filhos dos profetas, capítulo 6 agora de 2 Reis, por favor. Capítulo 6. Mais uma vez, dentro do mesmo contexto, está dizendo assim: e disseram os filhos dos profetas. Diga para a pessoa que está do seu lado: os mesmos. Agora olha a diferença aqui, irmãos. É aqui que nós vamos trilhar. Amém?
É aqui que nós vamos trilhar. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face precisa ampliar o departamento infantil e dos adolescentes. Nós precisamos crescer. Nós precisamos comprar a casa do lado. Nossa. Nós precisamos fazer 2 cultos aos domingos. Senhor. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, diga assim comigo, cada um de nós. Mais 2 vezes para ficar gravado no teu espírito, diga assim, cada um de nós. Mais uma vez, cada um de nós. Obrigado. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse a Clélia: o senhor vai comigo? E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando, esse está ficando para trás, irmão. Quando cai o dom, cai o talento, cai a ferramenta que você está trabalhando para edificação, para ampliação, para crescimento do ministério, você pode decair. O teu dom, de alguma forma, faltou oração. Você foi de alguma forma ali, sabe, o espírito de Amaleque tentou dar contra você, você deixou de dizimar, você deixou, sabe, o teu dom, de alguma forma, caiu. Agora, quando você tem um envio, você tem uma paternidade, você tem alguém que está te acompanhando e você está junto, caminhando junto, o que está acontecendo? Onde que caiu? Qual é a tua dificuldade? E aí, simplesmente, você vai ser colocado novamente no lugar. Está comigo? Isso é corporativo, irmãos. Esse é o projeto de Deus ao estabelecer os 5 ministérios. Nós vamos chegar lá. É isso. Sabe, querido, não tem como haver crescimento no corpo se não tiver o envolvimento de cada um. Cada um de nós tem uma ferramenta, cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem um talento. Eu vou trabalhar com esse talento, mas eu vou entender que eu estou caminhando na mesma visão do meu líder de departamento, do meu líder, do meu pastor, daquele que está, sabe, é o conselho de Jetro a Moisés: escolhem líderes que sejam homens de verdade, homens, sabe, que sejam realmente pessoas experimentadas, e coloca ali líderes de 10, de 50, de 100, e as causas difíceis que eles não conseguirem resolver, eles vão trazer para você, e as causas mais fáceis, eles resolvem entre eles. Querido, se a gente estiver aliançado e alinhado nesse propósito, ninguém fica para trás. Não? Vai comigo, por gentileza, em Efésios. Eu estou concluindo. Aqui, de uma forma, quando está dizendo os tenros, os inexperientes, os meninos, aqueles que estão começando, é esse o propósito dos 5 ministérios. Para nós não sermos mais meninos, porque meninos, irmão, é aquela dificuldade. Você vai para Hebreus 12, vai dizer ali que a gente tem que correr a carreira que nos está proposta. Não podemos andar como menino. Nós temos que entender que é um tempo agora que se apressa a volta de Jesus, e nós temos que correr. Nós temos que colocar as coisas em ordem rapidamente, porque Deus tem pressa em nos entregar aquilo que Ele tem de melhor. Vai comigo aí em Efésios capítulo de número 4. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Versículo 7, vamos adiantar aqui, por gentileza. Mas
Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o machado na tua mão, a ferramenta aí para você cortar a viga, para você ajudar na edificação. O dom. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens, as ferramentas para nós trabalharmos em prol do ministério. Ora isto, ele subiu, se é que não também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É corporativo. Diga assim comigo, até que todos. Não sei se você entendeu, você está inserido. Vou repetir. Até que todos. Eu não sei se você entendeu que você está inserido. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todo mundo, querido, crê na mesma coisa. Todo mundo tem o mesmo entendimento. Todo mundo parte na mesma direção. Todo mundo entende que tem que crescer, que tem que ampliar, que o local é o estreito, ele pode crescer, pode desenvolver, pode alargar. Você pode fazer com que algo maior aconteça. O louvor pode se multiplicar, a diaconia pode se multiplicar, a intercessão pode se multiplicar, o pastoral pode se multiplicar. Querido, você faz discípulos. Eu faço discípulos. Eu convido alguém para andar comigo. Vem comigo. Está comigo? Isso é unidade de fé. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que isso? Fala para o seu irmão, para que isso? Para não ficarmos para trás. Diga assim, para não sermos mais meninos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, do corpo de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia o enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, diga comigo, cresçamos. Diga comigo, cresçamos. No que você quer crescer? Deus tem crescimento em tudo, irmãos. Deus tem crescimento na sua casa, na sua despensa, no seu trabalho, na sua saúde, no seu casamento, no seu ministério. Querido, nós para crescermos só precisamos nos ajustar, nos alinhar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação. Eu estou com o meu machado cortando a minha viga. Eu não estou preocupado qual é a viga do outro, eu sei qual é a minha e eu estou cortando ela. E eu estou ouvindo o meu líder. Vai por aqui. Eu estou tendo uma dificuldade, meu machado caiu, eu estou meio mal, pastor. Eu não estou crendo direito, eu estou meio assim. Querido, o que está acontecendo? Teu machado caiu. Vamos colocar o teu machado de volta na tua mão, você vai voltar. É isso aqui, irmãos. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Se coloca de pé. Queridos, eu queria aqui dizer para mim orar. Todos os que estão chegando. Eu disse um dia para o Júlio. Não sei se ele vai lembrar disso. Mas o Senhor fez que simplesmente eu falasse para ele em um determinado dia aqui, que ele ia ser útil. Eu não sei o que estava no coração dele, não sei que ele estava voltando para cá, depois de quantos anos? 12? 13 anos, irmãos. Olha como que Deus está fazendo, e olha a bênção que tem sido o Júlio aqui.
E simplesmente eu encostei nele e falei, você vai ser útil. Não sei porquê, Deus está mandando falar para você, você vai ser útil, vai ser importante para essa nova fase. Querido, eu quero dizer para você, você vai ser importante, você é útil nesse ministério. Você é bem-vindo aqui. Nós queremos te inserir, nós queremos caminhar junto. Não quero que você vá na frente, nem você fique para trás. Mas nós queremos que nós todos venhamos a caminhar juntos. Um só corpo, uma só fé, um só Senhor. Unidade de fé, aliança, comunhão. Querido, nós vamos crescer. Eu vou repetir, nós vamos crescer. Nós não vamos crescer, irmão, para mostrar que somos grandes. Nós vamos crescer porque esse é o propósito de Deus. Para que nós queremos crescer? Porque essa é a vontade perfeita de Deus, crescimento. Mas Deus não quer crescimento apenas, querido, quantitativo. Deus não quer crescimento apenas uma igreja inchada. Não, isso não é crescimento. Deus quer crescimento de uma igreja bem ajustada, ligada pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Você está disposto? Eu preciso de você. Todos nós precisamos uns dos outros, irmãos. Tem ferramenta na tua mão que não tem na minha. Tem o pastoral que não é o meu ministério. Eu nem posso pregar todo domingo, senão ninguém vai me aguentar. O negócio é colocar fundamento e outro edifica sobre ele. Mas louvado seja Deus que nós temos o pastor Marcos aqui, tem o pastor Fernando, tem pessoas que Deus tem levantado aqui às quartas-feiras, que eu me surpreendo até. Mas essa é a ideia, irmão, da quarta-feira. Não pense que toda quarta-feira vai ter aqui um cara de fora pregando, um outro de fora. Por que não vai ter? Porque senão a gente vai ser que nem meninos, levados em roda por todo vento de doutrina. Um chega e prega de um jeito, outro chega e prega outro. Ô pastor, para onde eu vou agora? Cada um que chega aqui prega uma coisa diferente. Não, querido, aqui nós temos uma unidade de fé. Eu estou caminhando junto, eu sei o que tem saído do altar. Eu simplesmente, do meu jeito, conforme a ferramenta que Deus colocou na minha mão, vou replicar dentro do meu ministério, mas na mesma visão. E a igreja cresce. Nós vamos ter uma mesma linguagem. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Depois de tudo isso, você quer me ajudar? Você é bem-vindo. Você é importante. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça realmente com que você entenda a importância que você tem. Ei, querido, há uma viga para ser cortada que eu não vou conseguir cortar no teu lugar. E o teu machado, assim como o meu, ele pode cair, irmão. Mas juntos nós conseguimos colocar ele no lugar para você continuar cortando e ampliando esse lugar. Eu te abençoo com essa palavra. Nos procure, querido, uma coisa que é difícil. Ajudar. Nem sempre, eu já vou orar. Nem sempre o profeta vai descobrir o que está acontecendo na casa da sunamita. Mas a sunamita se levantou, ela falou, olha, eu não quero nem falar com A, com B, com C, mas eu vou lá no lugar certo, vou falar do meu problema lá, querido, não fica falando do teu problema para todo mundo. Você caminha junto com quem? Então reparte com aquele que de fato pode te ajudar e quer te ajudar. Procura os líderes, procura os pastores, procura aquele que você está caminhando junto ali. Olha, eu estou passando por uma luta assim, assim, assim. Porque senão, amado, cada um começa a falar uma coisa, daqui a pouco você não sabe para onde você vai. Mas se você está debaixo da autoridade de alguém, reparta as suas necessidades, que com certeza o teu machado vai ser devolvido na tua mão, você vai continuar fazendo a obra de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor vos abençoe. Eu quero aqui registrar a minha gratidão por todos que têm nos ajudado. Eu sei que não é fácil, muitas vezes é duro. Muitas vezes é duro para mim também. Muitas vezes não é fácil, querido, porque você tem uma certa tendência. É muito legal ser amigo de todo mundo, é muito legal agradar todo mundo. Mas, amados, importa agradar a Deus do que aos homens. Mas eu abençoo a sua vida, você é importante para mim. Me perdoe por alguma coisa talvez que eu não me fiz entender, ou você talvez não compreendeu, enfim. Se eu pisei algumas vezes no teu calo, vou pisar de novo. Tô nem aí. Porque aí vou ver se já é menino ou se já cresceu. Ixi. Amém, queridos? Eu vou perguntar de novo agora. Queridos, vai entrar muitas pessoas novas por essas portas. Você não está vendo, não? Ela precisa ser recebida. Seja um desses que ajusta, que alinha, que traz para perto, sabe?
vai lá em cima, ó, aqui faz isso, aqui funciona aquilo. Nós não vamos ser a melhor igreja, irmãos, não é essa a nossa pretensão, nós não estamos disputando com ninguém. Nós só queremos fazer a nossa parte. E eu conto com você. Muito obrigado por todo líder de departamento, por todo que se envolveu de uma forma ou de outra, irmãos. Vocês são bênçãos. Que o Senhor vos abençoe. Eu não sei quanto tempo eu vou permanecer aqui, mas enquanto eu estiver aqui, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer de coração. Mas me perdoe, talvez eu não correspondi em algum momento à sua expectativa, mas eu amo a sua vida e eu quero o melhor de Deus para vocês. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Eu queria que, se você puder aí, depois no final do culto, se colocar para alguém que talvez você não tenha tanto relacionamento assim, sabe? Que nem você ouviu lá, estenda a sua mão, a tua mão faz isso, mas chegue na pessoa, uma palavra, irmão. Uma palavra, fala, você é importante, você pode contar comigo. Conta comigo, eu quero caminhar junto com você. Nós estamos juntos e misturados. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, uma semana de vitória, uma semana de paz. Que o Senhor realmente estenda as suas mãos de graça, de favor sobre a tua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento. Que em tudo te vá bem, é o desejo do meu coração. Amém? Vá em paz, no nome de Jesus.